Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael Baltresca e esse aqui é mais um Balcast. Fala galera, bom dia, boa tarde. Eu sou o Rafael Baltresca, você que me ouve aí de todas as partes desse mundão. Eu tô aqui hoje com um cara muito especial nesse Balcast Entrevista. E olha só, hein, é o primeiro Balcast Entrevista gravado em vídeo. Então você que ouve a gente, se você entrar no meu YouTube, Rafael Baltresca, você vai achar esta mesma entrevista, mas em vídeo, vendo aqui quem está do meu lado. Quer dizer, quem está no YouTube já sabe quem é. Quem está do meu lado? Apresente-se, por favor. Salve, salve, adeptos da hipnose! Tem que começar com salve, salve sempre? É porque faz parte do bordão, né? Quando você pede vai na padaria de salve, manhã. Salve, salve, beba um café. Salve, salve, adeptos do pão. Bom, hoje eu tô aqui com um cara muito legal, um cara muito especial, que eu conheci no meu curso de hipnose. Foi em junho, Rafa, mais ou menos? Acho que foi. Então faz mais ou menos... faz pouco tempo. 4 meses. Que eu conheci o Rafa, é o PH Alves. O nome dele vem aí do Rafael, que é um Rafael meio estranho, com PH. Tem gente que... Rafael antigo, né? Aqueles de farmácia com FH, né? F não, PH. Tem coisa pior, quando a gente fala o nosso nome, vem a pergunta, é com F ou com PH, né? Pra você não. Pra mim é mais difícil, sabe por quê? Porque não perguntam isso, já escrevem com F. Ah, entendi. Então fica mais difícil. Aí eu tenho que falar, não é com F. E o meu normalmente escrevem com PH. Eu falo, não é com F. Ah, você tá zoando? Sério. Bom, o Rafa, ele fez o curso comigo, me explicou um pouco do que ele fazia. O PH Alves, eu te chamo do quê? De Rafael, de PH Alves? Como você achar melhor, como você prefere? Chama de PH. Beleza. Tá bom? E aí o PH fez o curso e me contou um pouco mais do que ele fazia, qual que era o dia a dia dele. E eu achei muito interessante. Porque normalmente quem faz cursos de hipnose ou estão ligados à área da psicologia, psicanálise, áreas relacionadas à mente, ou então a pessoa quer fazer hipnose por conta do entretenimento. A pessoa quer fazer lá a brincadeira da hipnose de rua ou hipnose de palco, etc. E o Rafael foi diferente, né? O PH chegou e falou, olha, eu trabalho num centro de Umbanda. Eu sou um sacerdote, é isso mesmo, Rafa? É isso aí. Sacerdote de Umbanda. E me deu um bug na mente. Eu falei, que legal, por um lado, mas que interessante por outro. Porque normalmente as pessoas misturam a hipnose com religião e a gente da hipnose tenta desmisturar. E aí então chegou um doido lá, cheio de tatuagem, com uma cara de um moleque de 20 anos que não tem nada a ver com um sacerdote, quer dizer, não tinha nada a ver na minha cabeça, né? Não, mas começa por aí, que já tem esses problemas aí, já a pessoa... Mentira que você é sacerdote de Umbanda, né? Como que eu vou... Você fala muito de nível crítico, né? Como que eu vou ter um nível crítico sendo desse jeito, né? Tem essa aparência, estereótipo aí de... E deixa eu te contar uma coisa, quando você fez a sua inscrição no site pro curso, a gente sempre faz uma triagem, para saber quem são as pessoas que vão fazer. E aí alguém da minha equipe mandou uma mensagem assim, Rafa, uma pessoa fez uma inscrição, tá estranho. Lá vem. Será que a gente tem que aprovar? Eu falei, mas por que não? Porque ele dá Umbanda. Olha lá. Olha o estereótipo, né? Eu falei, mas qual o problema? Ah, não sei, não é melhor você dar uma olhadinha só para ver se... Eu falei, não tem nenhum problema. A nossa triagem é saber se a pessoa é do bem ou não. Eu bato o olho. Se a pessoa começa a criar encrenca, se ela é uma pessoa da confusão, eu tiro. Mas eu falei, não tem nada a ver. E o que eu tinha na minha cabeça se concretizou quando eu conheci o Rafa. Ele é um sacerdote da Umbanda, ele é uma pessoa religiosa, ele é uma pessoa espiritualizada, mas ele é um cara de cabeça aberta. Foi por isso que eu convidei ele para falar aqui no nosso Balcast. Rafa, primeiro conta um pouco o que é ser sacerdote de um templo. Me explica para quem está ouvindo o que você faz, como que é o seu dia a dia, para aí a gente seguir aí no nosso papo. Tá, primeira coisa assim, ser sacerdote ou dirigente espiritual, né, de um templo, responsável por uma comunidade, né, religiosa, é uma responsabilidade, né? Você está à frente, você é um líder, né? Você está à frente de um grupo e suas palavras fazem diferença, né? Suas palavras afetam, suas palavras podem ajudar ou pode acabar com a vida de alguém. É bem complicado. Mas é uma missão que a gente fala, né? A espiritualidade, quando a gente fala da espiritualidade em si, a gente carrega consigo não só as crenças, mas uma responsabilidade com o ser humano
com o próximo, né? Com o irmão, que a gente chama. A gente chama todo mundo de irmão dentro do contexto religioso, porque todo mundo é irmão. Se todo mundo enxergar dessa maneira, que todo mundo tá junto numa grande comunidade, independente seja ligado a uma religião ou não, nós somos irmãos, assim, né? Então, no dia a dia, assim, a gente tem que ter um autoconhecimento sobre nós e um autoconhecimento sobre o próximo, ou um conhecimento do próximo, de quem é que tá ali com você, de quem que vai trabalhar com você. E quando eu digo trabalhar, não é só num trabalho no contexto de hierarquias e no contexto de, enfim, de um trabalho comum. É um trabalho no qual você está se colocando à disposição de um próximo que está passando por um problema que muitas vezes não é de origem somente espiritual, é de origem física, né? Por exemplo, a pessoa perdeu o emprego. Então ela precisa de um amparo na fé, muitas vezes. Ela precisa acreditar que ela vai conseguir um emprego melhor, de que ela vai mudar o padrão de vida dela. E o contexto religioso não é trazer fanatismo para as pessoas, é mostrar para ela que, às vezes, ela não estar conseguindo emprego é algo que está dentro dela, entendeu? É algo que ela não viu que ela tá, sei lá, ela não tá transparecendo, então que ela não enxergou, então que ela tá fazendo de errado no comportamento dela. É fácil também colocar a responsabilidade num ser superior, não é, Rafa? É o que normalmente... Ou num ser inferior, né? Ou que todo mundo fala, a culpa é do capeta. Que é muito mais fácil falar isso. É fácil dizer, olha, eu fiz tal coisa, agora está nas mãos de Deus, eu vou ficar em casa, cruzar os braços e esperar acontecer. Esse aqui é um papo que normalmente eu trago visões empreendedoras e vamos ver onde hoje a gente consegue fazer essa mescla. Tá. Né? O empreendedor num centro de Umbanda, é isso? Me conta um pouco mais quais são... Vamos começar pelo começo, vai. As pessoas vêm te procurar para quê? Quando elas vêm com problema, quando elas vêm, o que elas têm na cabeça? Então, a gente pode segmentar em dois setores, vamos dizer assim, né? O setor daqueles que são os consulentes, se for para colocar em termos de empresa, né? Segmento e setor. Então a gente pode falar que temos os consulentes, são as pessoas que vêm à busca de uma ajuda, de um auxílio, e temos os médiums que trabalham dentro do contexto religioso, que vem justamente para oferecer ajuda a essas pessoas que vêm buscar esse auxílio. Então a gente pode falar. Então vamos fazer um pause aí. Eu gostei do que você falou, tem essa divisão. Eu quero chegar um pouco antes disso, tá. Porque assim como eu sou leigo na Umbanda, eu queria entender o mínimo para a gente poder dar seguimento. Perfeito. Mas não vou te perguntar o que é Umbanda, antes eu quero te perguntar o que não é Umbanda. Quer dizer, o que a gente vê por aí, as pessoas misturam e você pode dizer, olha, isso não tem nada a ver com a nossa crença, ou isso tem a ver, né? Porque virou uma bagunça, não virou, Rafa? Vira uma bagunça ainda mais. E uma coisa legal do Rafa, pra quem não sabe, você tem um canal, como é que chama o seu canal? Adeptos da Umbanda. Adeptos da Umbanda. Ele explica de uma forma hiper jovem, hiper atual, né? O que é, o que não é, e fala de espiritualidade de uma forma super descontraída, né? Isso. Então fala pra gente, lembre-se que quem tá ouvindo e assistindo a gente são pessoas do Brasil todo, pessoas de várias idades, pessoas de várias crenças religiosas, e eu tenho certeza que assim como eu me surpreendi com algumas coisas que eu aprendi hoje aqui, e olha, para quem não me conhece, eu fui criado na Igreja Católica, eu tenho uma leve queda pelo espiritismo, estudo bastante, mas hoje eu prefiro dizer que não tenho religião, mas sou sim uma pessoa muito espiritualizada. Eu acredito que existe um ser superior, que existe algo além de tudo isso. E quando eu cheguei aqui hoje de manhã, o Rafa começou a me explicar algumas coisas, dos símbolos da Umbanda, para que serve a música, que alguns símbolos são muito parecidos, né, com o próprio catolicismo. Isso. Quando ele me falou da Iemanjá e falou do Oxalá, isso? Eu achei demais. E o Balcast, ele tem também esse objetivo, Rafa, de trazer coisas novas para as pessoas. Bacana. Então, se eles não desligaram ainda, né, porque tem gente que não adianta. Adianta. Opa, Umbanda, tô Já fora. Era. Assim como era quando eu era pequeno. Eu via a relação da Umbanda, não é do bem. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Me conta, Rafa, o que não é, para depois você falar o que é. O que não é Umbanda? Aí é uma questão muito boa de se perguntar. Primeira coisa, sabe aqueles postes que
você vê as imagens, algumas coisas coladas, escrito faça amarração. Eu trago uma pessoa amada em 7 dias. Tem uns que é mais rápido ainda. Pagamento só depois do resultado. Só depois da entrega, né? Uma pessoa me entrega. E aí, isso não é Umbanda. Primeiro, para começar, que infelizmente existem muitas pessoas desinformadas usando o nome da religião para fazer o mal. Então, primeira coisa, a gente primeiro define religião, não Umbanda. Define religião, religare. Religar, religião. Religar ao quê? Religar a Deus, religar a algo superior. Se é religar a Deus, é fazer o bem. Logo, religião faz única e exclusivamente o bem. Se não faz o bem, não é religião. Ponto. Então, se você está na Umbanda, alguém fala de Umbanda e não pratica o bem, não é Umbanda. Sinto muito, você está usando de maneira errada, de maneira incorreta o nome da religião. Assim como qualquer outra religião, principalmente com matriz afro, que é o candomblé no caso. Eu já vi gente ameaçando outras pessoas. Eu vou fazer uma macumba para você lá no centro de Umbanda para acontecer tal coisa. Então é uma visão completamente equivocada. Completamente equivocada, porque é aí que tá. Aí entra uma questão que a gente chama de ser humano. O ser humano, ele é uma pessoa, é um ser complexo, né? Vamos dizer assim. Ele usa artifícios e meios para poder se defender ou para atacar alguém, e normalmente você coloca algo para fazer isso. E quando você tá ligado a uma religião, muitas vezes você vai botar medo na pessoa, né? E normalmente você vai pegar o quê? Um arquétipo já é distorcido. Então usam a macumba para falar, eu vou fazer um mal para você, eu vou pegar. Tem até uma música do Zeca Pagodinho. Eu vou botar seu nome na macumba. Tipo, como assim, cara? Né? Por quê? Porque a pessoa já sabe que tá sendo atacada, entendeu? Ela fica com medo. Mas, pô, peraí, Umbanda não é isso. O candomblé também não é isso. Eu só tô colocando porque é religião, candomblé. Eu não sou candomblecista, eu sou umbandista. Mas, a partir do momento que alguém vira e fala, estou fazendo mal para você, não é Umbanda, não é religião. Não é assim que se faz. Existem trabalhos que se fazem, são trabalhos para o bem. E trabalhos que eu digo assim como um religioso que vai numa igreja católica e acende uma vela para um santo pedindo para que Deus ou Jesus traga fé, traga esperança para ela, ou peça para Nossa Senhora trazer mais amor para a vida dela, isso é um trabalho, entre aspas. Você está oferecendo uma vela para aquele santo para que você tenha algo em troca. Assim acontece na Umbanda, assim acontece em outras religiões. Então o que a gente vê aí na encruzilhada, que já está há 2 semanas lá, um monte de bala e uma garrafa de pinga, aquilo pode ter sido usado para alguém fazer uma oferenda, é isso? Para o bem, e pode sim fazer parte da Umbanda, ou pode ser algo completamente... Então, Rafa, aí você entra numa questão também interessante de se falar. Na Umbanda a gente trabalha com uma coisa chamada pontos de força. É como se fosse uma ligação do sagrado com aquele lugar. Então, por exemplo, dentro da Igreja Católica, a igreja é um ponto de força, né? No qual a gente encontra santos ali dentro. Só que a Umbanda, ela considera que o templo, na verdade, não é só uma estrutura física. O templo é o planeta Terra. Então, a Umbanda, ela é uma religião da natureza. Então, quando a gente vai para uma cachoeira, a gente tem um ponto de força ali que a gente liga automaticamente a um santo, no caso, um orixá, né? Na nossa visão, é um orixá. No sincretismo católico, é um santo. Então... Oxum, por exemplo, ou Nossa Senhora da Conceição, enfim, outros dão outros arquétipos, outros sincretismos para ela. Por que eu tô falando isso? Quando você vai numa encruzilhada, você encontra um ponto de força para uma entidade ali. No caso, a entidade que tem muitas pessoas que têm muito medo, porque é mal interpretada justamente pelas outras pessoas que não têm informação, que é o Exu ou a Pombagira, né? Exu, sempre aprendi que é algo do mal. Então, a gente já chega nesse ponto. Calma aí, a gente já chega nesse ponto. Deixa eu só terminar o raciocínio esse papo vai longe. Só terminar o raciocínio da oferenda. Vamos lá. Então, esse cruzamento é um ponto de força para essa entidade, tá? Então, você faz uma oferenda ali. No caso, você faz você oferenda uma força para ela, né? A cachaça, que é um elemento que ele usa, para que traga uma proteção para você. A outra questão primeira coisa, ele tá pedindo bem, tá? Traga proteção para você. Segunda coisa, você tem que ter uma responsabilidade com a natureza e com o ambiente que você tá. Então, se você oferenda alguma coisa, retire depois. Isso é uma questão de consciência ecológica. Uma sustentabilidade
básica, né? Isso aí é com qualquer coisa. Você não vai largar uma sujeira lá e ir embora, entendeu? Claro, não vai na cachoeira deixar um monte de sujeira. Deixar um monte de sujeira, que muitas pessoas fazem porque não tem uma consciência de sustentabilidade, né? Não faz sentido, né? Você tá pedindo bem e fazendo mal pra natureza. E detalhe, se é uma religião que cultua a natureza, o que você está fazendo? Você não está cultuando, desculpa, você está denigrindo a imagem da natureza, né? E a sua também, né? Diga-se de passagem da religião. Quer dizer, essas oferendas que fazem pontos, que você disse, são pontos de força. De conexão, me chamaram assim. Entendi. Então, quer dizer, quem pratica a boa umbanda, digamos assim, não sei se eu posso dividir, mas a pessoa que faz essa oferenda, mas que pratica umbanda de maneira correta? Isso, pronto. E vai e retira depois. Você deixa lá, faz a sua oferenda, oferece, faz a sua reza, né? Dá, sei lá, 1 hora depois, você continua ali, depois você retira e joga fora as coisas. Porque nenhum santo vai vir comer as coisas que nem dizem, né? O santo vai ali comer. Não vai sumir o negócio, desaparecer, vai continuar lá. O máximo que pode acontecer, tipo, se for uma fruta, aí beleza, você deixa lá, porque ela desintegra, né? Ela desintegra, não tem uma palavra certa pra isso, né? De alguma forma ela se desintegra e vai pra natureza. Bom, enfim, vem um animal e come, não tem problema, não é algo ruim, Aí sim, mas plástico, vidro, coisas que machucam ou coisas que podem ser, que é difícil de... E como tudo isso virou uma salada de frutas, né? Como quando falam também de sacrificar animais, né? Então, aí já é uma outra questão. Vamos primeiro falar aquela questão que tinha perguntado? Exu, que todo mundo tem medo, todo mundo relaciona, capeta, inventa um monte de... O que é isso, né? É um demônio, né? Como muitas pessoas, principalmente a igreja evangélica costuma falar muito disso, né? Que Exu é demônio. Não. Isso daí é uma coisa errada, errônea também. Tem um contexto histórico muito interessante, se você me permite contar. Por favor, Rafa. Vamos lá. Ser menos ignorante aí. Vamos à África, então. Vamos fazer uma viagem para a África, muitos anos atrás, onde realmente os cultos eram diversificados. Tinham muitos orixás ali, a gente chama de orixá, essas divindades, né? E antes da Igreja Católica chegar lá e querer pegar algumas pessoas para fazer de escravo e etc, né? Existia um culto que era feito nas suas tribos, e cada tribo cultuava um orixá. O mais estranho que possa ser, não é todos os orixás em uma coisa só que nem é dentro de uma religião da Umbanda. Antigamente existiam tribos que cultuavam apenas um orixá. Tá, até aí beleza. A questão é que assim, qual é a visão católica em relação a pessoas que ficam nuas? Tipo, quando chegaram aqui, por exemplo, nas tribos indígenas, a primeira coisa foi catequizar os índios. Vamos colocar roupa nos índios, não é isso? Porque é um pecado ficar com as partes íntimas de fora. Em tribos antigas era assim, todo mundo ficava nu. Claro. Né? E alguma dessas tribos lá na África, elas tinham como culto a um orixá chamado Exu, no caso. E eles era o senhor da vitalidade. Ele era o senhor do poder, né, do masculino, da força, algo viril. Então ele era nu, né? Assim como a própria tribo. Tá. Só que ele era um negro nu segurando vários falos na mão, né? As figas que a gente tem na Igreja Católica, detalhe. A figa significa um falo. E ele usava um tridente, né? Tá. Aí a igreja chega lá, o catolicismo chega lá e vê uma divindade nua com tridente na mão e segurando onde fala, o que é isso? É o capeta. É o capeta. Pronto, acabou. Então pegaram esse arquétipo e falaram que Exu é um capeta simplesmente porque encontraram isso lá. Fora o preconceito que existe com as coisas da África, né? A gente sabe que, infelizmente, existem muito preconceito relacionado ao negro, relacionado à África e etc. Interessante, né? Então, o mesmo símbolo para a Igreja Católica virou uma coisa, para a Umbanda virou uma coisa completamente diferente. Então, aí que acontece que na Umbanda a gente mantém a mesma visão do que era na origem. O Exu, ele tem um tridente, porque o tridente mostra tripolaridade, positivo, neutro e negativo. O que seria Deus? Seria tudo, né? Então Deus é positivo, negativo e positivo, entendeu? O que é o falo? É virilidade. Existe pecado em ser viril? Existe pecado em você ter vitalidade? Se você não tem vitalidade, você nem anda, não é? Você não tem vitalidade para fazer nada na vida, não é verdade? Então, quando você cultua Exu, você está pedindo proteção, porque sem a vitalidade você não tem proteção, entende? Aí chegam os mal intencionados e falam, Exu faz um mal,
porque isso é capeta. Peraí, foi uma visão que trouxeram, que foi alimentada durante muitos anos e distorceu a cabeça de muitas pessoas. Muito interessante. E pra vocês, tem capeta, não tem capeta? Como é que é? Voltando lá na África, eles nunca acreditaram em capeta, porque capeta é criação da Igreja Católica. Lúcifer, Beelzebub, coisa ruim, gramunhão, 7 peles, 7 mochilas, e vários nomes. Fome do saco. E tudo aí por aí vai, isso daí é uma concepção cristã. Não existe em outras religiões não existe um capeta, sabe? É uma coisa só. Eu digo assim, não tem algo que é negativo que represente um ser que é contra Deus. Se Deus é único, não tem algo que é contra Deus. Vai falar que capeta é contra Deus? Espera aí, se capeta é contra Deus, significa que ele tem tanto poder quanto Deus, se a gente levar para concepção religiosa. Então o conceito de inferno para vocês? Não existe. Não existe. Não existe. Não existe inferno, porque inferno é uma concepção cristã. Qual a diferença da Umbanda pro Candomblé, Rafa? Então, a Umbanda ela é uma religião brasileira. O Candomblé ela é uma religião com influência africana. Então, quer dizer, ela também foi criada aqui no Brasil, o Candomblé, mas com essas influências que vieram da África, junto com esses conceitos africanos. Então, já existiam cultos que vieram de lá pra cá. Eu não vou me estender muito no Candomblé, porque eu não sou do Candomblé. A questão é, a Umbanda é uma religião 100% brasileira que traz todos os arquétipos brasileiros. Ela foi fundada aí no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1918, por um rapaz chamado Zélio Fernandinho de Moraes, com 17 anos, em uma sessão espírita. Olha que muito louco isso. A história dele é muito louca, porque ele começou a ter sintomas mediúnicos logo muito cedo e ninguém sabia o que era. Então ele tinha incorporações e ficava tendo coisas e tal, e as pessoas achavam, putz, esse menino tá endemoniado, gente, precisa levar ele pro padre tirar ele. E foi isso que aconteceu. O padre ia lá e tentava exorcizar ele. Falava, não, você tem que exorcizar, e não acontecia nada, ele sempre ficava sentindo do mesmo jeito, sabe? O que tá acontecendo com ele? Levaram em um monte de lugar, foi pra centro espírita, foi pra um monte de lugar, até que ele chegou numa benzedeira, e essa benzedeira virou pra ele e falou assim, filho, você tem guias que trabalham com você, são espíritos bons que querem trabalhar com você, então você precisa entender isso, daí é um sintoma mediúnico, então você precisa trabalhar, você não tá com demônio. E é interessante isso, né? Interessante que o espiritismo, né, ele é compilado inicialmente pelo Allan Kardec, e o Allan Kardec era um teórico, ele era um cientista. Então, de um cientista vem o espiritismo. Estamos dizendo agora que da sessão espírita nasce a Umbanda, é isso? Isso, mas olha que interessante, você falou uma coisa legal. Antes de a gente continuar a história da Umbanda, você falou do espiritismo, e o Allan Kardec, ele em momento algum quis definir o espiritismo como religião. Muito pelo contrário, ele queria transformar a visão religiosa e espiritual na ciência. Então o tempo todo ele defendia a ciência, mostrando que a religião poderia andar junto com ele, entendeu? Ele não criou o espiritismo como religião. Eu ainda tenho minhas dúvidas que tudo isso é uma coisa só, Rafa. Pois é. Vários nomes, várias caras, vários arquétipos. Exato. Talvez a gente esteja falando de a mesma uma coisa. Né? Aí quando chega aqui no Brasil, o espiritismo, o Brasil ele é um solo muito fértil, né, para religião. Se você parar para pensar, aqui tem muitas religiões, muitos religiosos, né? E é muito fácil você encontrar outros tipos de religião aqui. É fácil você encontrar pessoas que são do judaísmo, do islamismo, é fácil encontrar aqui, não é difícil. Mas enfim, aí dentro de uma sessão de espírita, né? Uma sessão espírita, o Zélio estava lá na mesa e ele recebeu um caboclo. E quando ele recebeu esse caboclo, ele falou, eu vim aqui para fundar uma nova religião. E esse caboclo se apresentou como um padre, na forma espiritual, Frei Gabriel de Malagrida. Ah, tá. Esse caboclo, quando você diz, é uma entidade. É isso, quer dizer, é uma visão que ele teve. Ele recebeu uma entidade, um espírito que incorporou nele através de uma mediunidade, né? Numa sessão espírita. E assim que ele incorporou, ele pega os trejeitos daquele espírito, né? Então ele começa a falar como aquele espírito. E alguns médiuns espíritas que estavam na mesa, que tinham, a gente chama de clarividência, ou seja, eles conseguiam ver o lado espiritual das coisas, ele enxergava um frei, o Frei Gabriel de Malagrida, que existiu na época da Idade Média, se não me engano, né? Que seguia o culto católico. Olha só que interessante, um espírito que foi católico numa vida se manifestando dentro de um culto espírita para trazer uma religião que era Umbanda. Olha só que doido isso. Muito. Né?
E a partir daí surgiu aí falou, sua missão aqui então é trazer a religião de Umbanda. E assim foi. Então a religião de Umbanda, por ser brasileira, começou a trazer arquétipos do catolicismo, né? Começou a trazer arquétipos do espiritismo e começou a trazer arquétipos da África. Por quê? Porque foi inserido da seguinte forma: a Umbanda, ela é uma religião de inclusão. Então, não haverá caminhos fechados para ninguém, é o que ele dizia, né? Então, todos serão acolhidos aqui nessa religião. Aqueles que quiserem, as portas estarão abertas. Então, cara, tem uma visão muito bonita. Então, surgiam os arquétipos pretos velhos, que são os escravos, né? Os antigos arquétipos, tá? São os antigos escravos que sofriam muito. Então a gente traz pra cá e mostra, ó, nós aceitamos os negros, nós aceitamos os pobres, nós aceitamos os humildes. Assim como os índios, que sofreram muito quando os portugueses vieram pra cá, que perderam territórios, perderam sua cultura. Então a gente traz o arquétipo do índio, que é o sábio, que é aquele que carrega coragem, que é aquele que carrega força. E assim, posso complementar com a Pombagira? Por favor. Então, aí todo mundo tem aquele arquétipo, e a Pombagira, né? Todo mundo também, fala. Pombagira também é um espírito, né, mal compreendido. O espírito da Pombagira é o espírito da mulher livre, que quer se libertar das amarras, que numa época que a mulher viveu, na época industrial, que ela era abusada, ainda é, mas ela era muito abusada naquela época, que ela era tratada como objeto. Que isso? Então a Pombagira vem pra mostrar, ó, você é livre, você tem que mostrar a sua sensualidade no sentido positivo, tá? Não no sentido banal, mas pra mostrar que, ó, a mulher é livre, a mulher tem um arquétipo da criação, do sagrado, entendeu? E ninguém entende isso. Então a Pombagira vem pra mostrar isso. E assim vai, cara. Tem muita coisa dentro da Umbanda que ela é linda, se você parar pra pensar. Por isso que eu acho muito legal o seu canal, né? O Adeptos da Umbanda, é isso? Sim. Que explica para os desinformados como eu, como pode ser interessante você entender aí uma crença diferente, uma forma diferente de viver. Rafa, eu não vejo muitos problemas para um sacerdote de Umbanda. O seu dia, imagino eu, seja tranquilo, sossegado, 30 dias por mês numa nice. É bem assim, Rafa? Não. Me conta aí essa parte mais administrativa, né, de um existe um conceito de um local como esse. Existe um conceito dentro de um terreiro que hoje em dia está sendo mais aplicado do que antes, né? Antes não era tão aplicado assim. Calma aí. Isso é um terreiro? Isso é um terreiro. A gente tá num terreiro? A gente tá num terreiro. É sério? Isso chama terreiro, ou chama templo, ou chama casa espiritual, ou chama centro espiritual, ou chama ilê, ou chama de tenda, ou você chama do que você quiser. A cada segundo eu percebo como eu sou ignorante. Até hoje, se me perguntassem que era um terreiro... Você imaginava um terreno. Um terreno, né? E olha a minha cabeça. Chão de terra. Chão de terra, um monte de galinha depenada voando, entendeu? Uma fogueira no meio. E eu tô num lugar super legal aqui. Tranquilo, né? Pode continuar, Rafa. Então, mas essa visão é interessante, porque a palavra terreiro veio justamente do culto da época dos escravos, né? Que eles faziam os cultos aos orixás deles. Não era Umbanda ainda, tá? Era um culto africano deles, que misturavam vários elementos. E eles faziam onde? Num lugar que era um círculo grandão, né? Que era no meio que era um terreno de terra. E não tinha essas galinhas depenadas aí, mas que era com um centro realmente. No centro da vila sempre tinha alguma coisa. E eles cantavam e dançavam cultuando os seus orixás. Olha só. E aí vem a palavra terreiro. Olha só. Né? Mas pode se chamar de tenda, que virou uma tenda depois. Que aí virou tenda, né? Aquela cabaninha. Que depois vem o conceito vem o conceito espírita. Centro espiritual. Aí vira um centro, né? E aí você estava falando então do dia a dia do sacerdote. Então, aí hoje em dia está sendo aplicada uma concepção de que assim, existe uma necessidade de estruturar as coisas. Antes isso não era comum dentro da Umbanda, mas em outras religiões é muito comum uma estrutura. O que é essa estrutura que eu estou falando? É uma estrutura de logística. Então, nós temos contas a pagar, né? Nós temos um ambiente a zelar, nós temos que, enfim, trazer as coisas para isso aqui funcionar, tá? Então, numa igreja católica, por exemplo, o padre ele faz as coisas dele, assim como tem pessoas que estão lá simplesmente para arrumar o ambiente, assim como tem outras pessoas que estão simplesmente para pagar as contas. O padre não faz tudo sozinho. Claro, existe aí uma hierarquia, uma estrutura, exatamente. E na Umbanda, até pouco tempo atrás, isso não era assim. O próprio sacerdote fazia tudo sozinho.
fazia tudo. Tudo. Quer dizer, ele é responsável do zero ao final. Então, desde o momento de limpar a casa, que isso muitas vezes eu faço, mas agora eu tenho o meu, a gente chama de pai pequeno, que faz isso, da parte administrativa. Então, o sacerdote fazia o quê? Limpava a casa, pagava as contas, comprava os copinhos, limpava o banheiro, atendia os consulentes, atendia os médiums e fazia tudo sozinho. Imagina o tanto de responsabilidade que ele tinha, além do compromisso espiritual dele. Quando foi que teve essa mudança aí de estrutura É muito recente isso, Rafa. Aliás, eu tenho uma pessoa, sei lá, se um dia você quiser conversar com ela, super indicada para falar sobre isso, sobre administração na Umbanda. Ele só fala sobre isso. Então ele é uma pessoa super indicada porque ele sabe de leis, sabe de um monte de coisa. E como é que é, Rafa, agora pensando em você, tendo essa parte espiritual muito forte, mas também tendo que administrar um local como esse, que tem gastos, que tem um aluguel. Como é que fica, hein? Você falar, peraí, mas envolver dinheiro junto, porque ainda é um tabu, né? Quando você fala dinheiro, religião, muito tabu. Bastante tabu. Nossa, demais. Eu ainda que fui criado na igreja católica, a gente via alguns padres que viajavam, alguns padres que saíam para fazer cursos no exterior. E aí a grande pergunta, pode misturar, deve misturar? Até que ponto você mistura isso? O que é do Rafael, sabe, cidadão, e o que é do Rafael sacerdote? Como é que você faz essa... Isso é um trabalho para você? No sentido, é um emprego? Você tem seu lucro? Essa bagunça, religião, grana, empresa, como é que é, hein? Então, aí a gente tem que separar mesmo. Vamos lá. Dentro do contexto ritualístico religioso, Umbanda não é emprego. Não tiro meu sustento daí, eu não vivo disso. Eu vivo para isso, não disso, entendeu? Eu vivo para a Umbanda, na Umbanda. Então, o que acontece? Existem taxas que a gente fala que são os médiuns, que não é taxa, na verdade, é uma colaboração. Existem colaborações que os médiuns dão mensal para manter a estrutura da casa. Não para eu ganhar dinheiro, entendeu? Então todos que vêm até aqui, ou um adepto, um fiel, ou um sacerdote, ou um médium, mas aí são os que trabalham na casa. Então, por exemplo, aqui na casa nós temos 15 pessoas que trabalham na casa, como médiums. Essas pessoas, como médiums, a casa é delas também. Então elas zelam pelo ambiente que trabalham. Então, inclusive pagamos uma colaboração mensal para manter a estrutura desta casa. Que é o copinho, que é o café, que é a água, que aluguel, é o local, luz, tudo. Isso é uma estrutura. Então, para cuidar dessa estrutura, todos juntos, essa comunidade, vamos chamar assim, colaboram com isso. Entendeu? Com o mesmo valor e sim como eu. Também faço a mesma coisa. Então, a única diferença é que alguém tem que ficar responsável para receber essa coleta. Então, aí a gente tem uma parte administrativa para isso. Então, a Umbanda, no meu caso aqui, tem Tem alguém contratado para isso. Tem alguém contratado para isso, exatamente. Ou simplesmente ela se colocou como voluntário para isso, né? Okay. Você não vai pagar um salário para ela, porque ela se colocou como voluntário para isso. Mas enfim, não é como uma empresa que você paga essa pessoa, a menos que sua estrutura já esteja muito grande. E necessite, né, de uma equipe de limpeza, por exemplo. Exato, aí sim. Okay. O que acontece, obviamente, a colaboração acaba sendo um pouco maior, né? Porque você tem mais gastos. Mas é uma colaboração. Então eu não vou pedir no final do mês para cada médium, vamos dizer assim, pagar R$1.200 para mim. Isso daí é um salário, né? Não tem nada a ver. Não é isso. É uma colaboração mínima para manter a estrutura. Então, de base, isso é aberto para todos, tá? Entendi. E o centro, posso chamar de centro? Isso, pode. O centro, ele tem arrecadação também? Tem, aí é doação de fiéis. Aí não é obrigado, né? Lógico que não, isso daí é uma coisa de coração que você doa, assim como a gente recebe materiais mesmo. Também para manter. Manter a estrutura, exatamente. Entendi. E você tem aí um trabalho, então, paralelo a isso? E sim, exatamente. Paralelo a isso, tem um trabalho. Quer dizer, o seu sustento não vem do centro. Não vem do centro. E nem pode ou pode? Então, aí que tá. Dentro do centro a gente pode separar, abrir ele em dois momentos. Que é o momento religioso, né? Onde você tem que fazer a caridade, onde você aplica ali o conceito religião. E um outro momento que é o conceito escola. O que é o conceito escola? É o conceito de você aprender coisas relacionadas à religião ou a qualquer coisa relacionada à espiritualidade que vai agregar algo a você. Que é um curso, um workshop, exatamente. Aí daí, que isso não tem nada a ver com a religião, não é uma prática religiosa, e sim é
é um momento acadêmico, vamos dizer assim, né? Ok, tá aí você como professor, Exato, não como sacerdote. Não como sacerdote, exatamente. Aí sim é outros 500, né? É um outro modo de agir, é uma outra estrutura, tanto que mesmo aquele que vem aqui para dar uma aula, uma parte dessa aula vai para a estrutura do terreiro para que o terreiro consiga manter a sua estrutura, entendeu? Perfeito, muito bem. Então, estou conversando com o Rafa. Rafa, a gente está aqui há quase 40 minutos. Nossa! O tempo voa, né? Muito. Gostei muito, me esclareceu um monte. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço, Rafa. Falar da religião é muito importante para quebrar esses dogmas. Né? Daria aqui uns 30 dias de conversa, né? Se a gente quisesse. Com certeza. Você está nesse ramo aí, na Umbanda, há quanto tempo, Rafa? Na Umbanda, na atividade mesmo, 7 anos. Estudando ela um pouco mais. Mas na atividade faz 7 anos. Dentro do conceito espiritual, 7 anos é um ciclo, né? É um ciclo. 7 é um número forte, né? Um número sagrado. É. Rafa, quem quiser conhecer seu canal lá no YouTube, para ouvir mais, para entender mais, não que queira migrar de religião, que Sim, acho que o objetivo não é esse. Mesmo não porque... é doutrinar quem não quer ser. Exato, né? Mesmo porque, olha que engraçado, o objetivo da Umbanda não é converter ninguém. Tanto que nós recebemos qualquer pessoa aqui dentro. Se você for evangélico, se você for católico, se for espírita, a casa é aberta para todos. Ninguém é segmentado aqui. E quem quiser conhecer seu canal no YouTube, como é que ele chega lá? Para conhecer o meu canal é Adeptos Oficial. Ou você escreve Adeptos da Umbanda no YouTube que você encontra. Adeptos da Umbanda, é isso? Adeptos com o da Umbanda. Isso aí. Tá bom, obrigado, parabéns pelo trabalho de conscientização e de explicação, né? Acho que não tem coisa pior do que a gente manter as crenças não por escolha, mas por ignorância. Exato. Porque manter as crenças por escolha é muito legal. Você fala, olha, eu conheço tudo isso e eu acredito, é uma coisa. Agora, por ignorância, não querer olhar para outros mundos... Pô, a vida é tão difícil, curta, né? É legal a gente conhecer mais coisas. Adorei. A primeira vez que eu falo sobre religião ou sobre algo diferente aqui no Balcast, eu acho que tem tudo a ver com crença, com olhar para novos lados, respirar novos ares. E primeira vez que a gente faz uma transmissão também por vídeo. Pela televisão, se for ver no Smart TV, Rafa, né? Você é da época da TV ainda. Você viu, né? Denunciei minha idade total. Quem quiser ver essa entrevista como é que foi, é só ir lá pro meu canal do YouTube, Rafael Baltresca. Você me acha aí nas redes sociais como Rafael Baltresca, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no monte de coisa. E o nosso canal aqui direto é no www.balcast.com.br. Esse Balcast vai ser editado pelo meu amigo Anselmo Henrique da PH Mix e agora o vídeo também pelo Márcio lá do nosso escritório. Abraços a todos. Rafa, de novo, valeu, Rafa. Muito gratidão. Obrigado. Gratidão a vocês que estão ouvindo, gratidão aos ouvintes e nos vemos em breve. Até mais. Valeu, tchau.